Hoje, a paciência de Deus chega ao limite. O mundo antigo será apagado pela água. Mas em Lucas, Jesus vai exigir algo ainda mais difícil do que construir uma arca. Ele vai mandar você amar os seus inimigos. Dia 3. O dilúvio começa agora. Bem-vindo ao canal Abrindo a Mente. Respire fundo. Vamos para a leitura. Gênesis 6. A malignidade humana e o juízo. Então, quando a humanidade começou a se multiplicar sobre a face da terra e nasceram muitas mulheres, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhes agradaram os olhos. Então declarou o Senhor: por causa da malignidade do ser humano mortal, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, ele não viverá além dos 120 anos. Ora, naquela época, e também algum tempo depois, havia nefilins na terra, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos. Esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que provinham das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado os seres humanos sobre a terra, e esse sentimento feriu profundamente seu coração. Declarou então o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, todos os homens, os grandes animais até os pequenos seres, e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. A história da salvação do homem. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os seus contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra se perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade, com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, tu a farás de caniços e a calafetarás com betume por dentro e por fora. Exatamente deste modo a farás. Para o comprimento da arca, 300 côvados, para sua largura, 50 côvados, para sua altura, 30 côvados. Farás um teto para a arca e o rematarás um côvado mais alto. Farás a entrada da arca pelo lado, e farás um primeiro, um segundo e um terceiro andar. Da minha parte mandarei o dilúvio, muitas e muitas águas sobre a terra, a fim de que exterminem, de debaixo do céu, toda a carne que tiver fôlego de vida. Tudo que há sobre a face da terra deve perecer. Mas estabelecerei minha aliança contigo, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua esposa e as mulheres de teus filhos contigo. De tudo que vive, de tudo que é carne, farás entrar na arca 2 de cada espécie, um macho e uma fêmea, para os conservares em vida contigo. De cada espécie de aves, de cada espécie de animais, de cada espécie de todos os répteis do solo, virá contigo um casal, para os conservares em vida. Quanto a ti, reúne todo tipo de alimento e armazena-o. Isso servirá de alimento para ti e para eles. Noé assim fez, tudo em conformidade com o que Deus lhe ordenara. Ele concluiu a obra. Gênesis, capítulo 7. O juízo de Deus pelo dilúvio. Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração.
De todos os animais puros, tomarás 7 pares, o macho e sua fêmea. Dos animais que não são puros, tomarás apenas um casal, o macho e sua fêmea. Tomarás também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Assim, Noé fez tudo o que o Senhor lhe ordenara. Noé tinha 600 anos quando veio o dilúvio, as muitas águas sobre a terra. Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca para se livrar das águas do dilúvio. E aconteceu que os casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, exatamente como Deus havia orientado Noé. Passados 7 dias, desabaram as grandes águas do dilúvio sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, precisamente nesse mesmo dia, todas as águas das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se romperam. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais conforme as suas espécies, todos os animais grandes e selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos pequenos e os que rastejam pelo solo, assim como todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Com Noé, abrigaram-se na arca casais de todas as criaturas que tinham o fôlego de vida. Os animais que entraram eram um macho e uma fêmea, de tudo o que é considerado ser vivo, de acordo com o que Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta por fora. Durante 40 dias permaneceu o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e se avolumaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as muitas águas. As águas aumentaram cada vez mais sobre a terra, e as mais altas montanhas que estão sob todo o céu foram totalmente cobertas. As águas subiram até cerca de 7 metros acima das montanhas. Pereceram então todos os seres vivos que se movem sobre a face da terra: aves, animais domésticos, feras, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas, isto é, tudo que estava vivo sobre a terra firme. Assim, desapareceram todos os seres que se moviam na superfície do solo. Não sobreviveu um só homem, assim como todos os animais grandes, os animais pequenos que rastejam pelo chão e as aves do céu. Somente sobreviveram Noé e os que com ele estavam na arca. E a enchente prevaleceu sobre a terra durante 150 dias. Lucas 6, versículo 27 ao 49. Jesus ensina a amar aos inimigos. Contudo, tenho a declarar a vós outros que estáis ouvindo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, abençoai aos que vos amaldiçoam, orai pelos que vos acusam falsamente. Ao que te bate numa face, oferece-lhe igualmente a outra, e ao que tirar a tua capa, não o impeças de tirar-te também a túnica. Dá sempre a todo aquele que te pede, e, se alguém levar o que te pertence, não lhes exijas que o devolva. Como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Pois, se amais os que vos amam, que galardão pode haver nisso? Porquanto até mesmo os ímpios amam aqueles que os amam. E se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é o vosso mérito? Até os infiéis agem deste mesmo modo.
E ainda, se emprestais a aqueles de quem esperais receber de volta, qual é a vossa recompensa? Também os incrédulos emprestam aos incrédulos, a fim de receberem seu retorno desejado. Concluindo, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem se desesperar por receber de volta. Então, sendo assim, grande será o vosso prêmio, e sereis filhos do Altíssimo, porquanto ele é bondoso até mesmo para com os ingratos e ímpios. Sede misericordiosos para com os outros, assim como vosso Pai é misericordioso para convosco. Não cabe ao discípulo julgar o próximo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Parábola do cego que conduz outro cego. Então, Jesus lhes propôs também uma parábola. É possível um cego guiar outro cego? Não acontecerá que ambos venham a cair em algum buraco? O discípulo não pode estar acima do seu mestre. Todavia, todo aquele que completar condignamente seu aprendizado será como seu mestre. Por que reparas no cisco que está no olho do teu irmão e não percebes o tronco que está no teu próprio olho? Como poderás advertir a teu irmão dizendo: Irmão, permita que eu tire o cisco do teu olho, se tu mesmo nem sequer notas o tronco que repousa no teu olho? Hipócrita, retira antes de tudo a trave do teu olho, e só assim verás com nitidez para tirar o cisco que está no olho do teu irmão. Parábola da árvore e seu fruto. Não existe árvore boa produzindo mau fruto, nem inversamente, uma árvore má produzindo bom fruto, pois cada árvore é conhecida pelos seus próprios frutos. Não é possível colher-se figos de espinheiros, nem tampouco uvas de ervas daninhas. Uma pessoa boa produz do bom tesouro do seu coração o bem, assim como a pessoa má produz toda sorte de coisas ruins a partir do mal que está em seu íntimo, pois a boca fala do que está repleto o coração. A parábola do sábio e do insensato. E por que chamais Senhor, Senhor, e não praticais o que eu vos ensino? Eu vos revelarei com quem se compara aquela pessoa que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como se fosse um homem que, ao construir sua casa, cavou fundo e firmou os alicerces sobre a rocha. E sobrevindo grande enchente, o rio transbordou e as muitas águas avançaram sobre aquela casa, mas a casa não se abalou, por ter sido solidamente edificada. Entretanto, aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como um homem que construiu sua casa sobre a terra sem alicerces. No momento em que as muitas águas chocaram-se contra ela, a casa caiu e a sua destruição foi total. Salmos 3. O socorro vem do Senhor. Um salmo de Davi, quando teve de fugir de Absalão, seu filho. Senhor, como se avoluma o número dos meus opressores, numerosos os que se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito: Deus jamais os socorrerá, mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, minha glória e o que me ergue a cabeça. Em alta voz eu clamo ao Senhor, e do seu monte sagrado ele me responde. Eu me deito e logo adormeço. Desperto de novo, pois é o Senhor que me sustém. Não temo os milhares de inimigos que me cercam por todos os lados. Ergue-te a meu favor, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos e arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus
a tua bênção. Encerramos o dia 3. Hoje vimos Noé construindo sua casa, a arca, para sobreviver à tempestade. E em Lucas, Jesus disse que quem ouve a palavra e pratica é como quem constrói a casa sobre a rocha. A tempestade vem, mas ela não cai. Eu quero deixar uma pergunta para você responder aqui nos comentários. Jesus disse: amai os vossos inimigos. Na prática, o que é mais difícil para você hoje? Perdoar quem te feriu ou fazer o bem para quem te odeia? Seja sincero. Deixe sua resposta aqui embaixo. Amanhã, dia 4, o fim do dilúvio e o arco da aliança. Te espero aqui.